Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de agradecer a todos aqui do Recife, fiéis aqui de Pernambuco, estado do Pernambuco, também comunidades amigas, como de Palmares, e outros que vieram de várias partes, né, aqui do Nordeste, para assistirem ao Santo Sacrifício da Missa e ouvirem um pouco, né, das nossas conferências. E muitos perguntam: Padre, como está a sua situação atual? Fale-nos um pouco sobre essa separação com a resistência e como que o senhor vai se portar e como está sendo o seu apostolado, o seu trabalho agora. Mas são muitas dúvidas e perguntas que diariamente, né, recebemos. Então por isso que gostamos de fazer esses vídeos instrutivos, porque aí todos acessam, tem, não é, qualquer dúvida vai ali, não é, e encontra, né, a resposta para essas dúvidas. Pois bem, a nossa separação, né, como vocês sabem, eu fui, antes mesmo de ser membro da Resistência Católica, eu fui seminarista, não é, no modernismo. Fui seminarista aqui de Recife, meus pais são daqui, minha família toda. Fui 5 anos seminarista aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, onde fiz uma parte da minha formação. Depois tive de refazer novamente por conta da filosofia modernista, moderna, que tínhamos na Universidade Católica. Depois, conhecendo, né, as obras de Dom Marcel Lefebvre, eu pude compreender um pouco da crise na Igreja e do modernismo e do dito liberalismo católico. Deixei o seminário e entrei em contato primeiro com os franciscanos da Imaculada. Depois dos franciscanos da Imaculada, como eles ainda não tinham se decidido, né, pela tradição, então saí e fui direto para o Mosteiro da Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Lá eu fiquei como monge durante 4 anos, depois eu fui para a França, para o seminário de Montfort, como já é bem conhecido de todos. Em 2017 do ano passado, eu fui ordenado sacerdote, 13 de dezembro, por Dom Williamson, Dom Richard Williamson, bispo inglês sagrado por Dom Marcel Lefebvre em Econe, em 1988. Então, mais ou menos, eu passei como que 6 anos na Resistência Católica. Alguns sacerdotes da dita Resistência, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, escreveram recentemente, alguns meses atrás, sobre a impossibilidade, de rezarem a missa unacum. Esse é um outro tema também que vamos tratar, a missa em união ou juntamente com Bergoglio, e o bispo da diocese. São orações que rezamos na missa, na Santa Missa, nos prolegômenos, por assim dizer, do Cânon Romano. Lá tem uma parte específica onde nós rezamos por esses defensores, entre aspas, da fé católica, que deveriam ser os defensores da fé católica, que são os romanos pontífices e os bispos, das dioceses. Pois bem, eu comecei a me aprofundar. Antes já também eu tinha feito um estudo com o professor Carlos Nogueira sobre a questão do Papa herético. Inclusive ele até escreveu um artigo, um opúsculo dito, do Papa herético, um artigo muito bom, de cerca de 100 páginas mais ou menos. Então já trabalhávamos um pouco sobre essa questão do sede-vacantismo, essa problemática que é o sede-vacantismo. O professor Carlos Nogueira defendia a tese, de que o Papa caiu em heresia. Ele, por um ângulo, deixaria de ser Papa e, por outro ângulo, continuaria, porém com uma jurisdição precária, para que, por assim dizer, não houvesse um caos na Igreja, ou seja, um Papa sem jurisdição, ou seja, a perda da autoridade completa, do Romano Pontífice. E isso geraria, um caos tremendo
né, para a religião. Então divulguei esse vídeo, fiz até um vídeo divulgando, né, esse opúsculo, o trabalho do professor Nogueira, e recebi muitos e-mails de sacerdotes e de fiéis também, da linha, né, da posição sedevacantista, e fui repensando, revendo, calculando, né, e vendo, estudando mais a fundo a posição, né, e via que tinham argumentos fortes, né, sólidos, que iam de encontro não só à tese da resistência, né, do reconhecer e resistir, como também sobre a questão, né, da heresia do Papa, né, da hipótese teológica do Papa herético e da jurisdição precária, né, do professor Nogueira. Então, bem, mas continuei estudando, relendo, porque essas coisas exigem tempos, tempo, horas e horas, inclusive estudos, né, assim, diários, dia e noite, né, a gente divide a vida do sacerdote, é essa, né? Como dizia São Francisco de Sales, né, os dois olhos de um bom sacerdote é a ciência e a piedade. E essa é a vida do padre, né? Oração e estudo. Porém, me deparando com esses temas, já um pouco espinhosos, por assim dizer, e também agora, né, saindo essas cartas publicadas pelo Padre Riu, né, no seu blog La Sapinière, blog antimodernista, que eu recomendo muito, inclusive, a leitura, né, desses artigos que eu dei como referência no meu último vídeo, né? E depois também sobre o boletim paroquial do Padre Ringrose, padre norte-americano, amigo da resistência, inclusive foi lá onde foram feitas a sagração episcopal de Dom Gerardo Sendejas, né? Então o padre Ringrose, que tem uma capela lá chamada Athanasio Church, né, escreveu em janeiro no seu boletim paroquial, desmontando a tese, né, RR, mais conhecida, né, resistir e reconhecer da resistência, e faz severas críticas também, né, ao posicionamento sedevacantista. Pois bem, essas análises, principalmente do texto, né, dos artigos do Padre Riu, que falavam dos bastidores da resistência, tornava público, né, os bastidores da dita resistência, e por assim dizer, coisas, né, impressionantes, foram, né, me despertando cada vez mais o interesse de ver que de fato tínhamos, né, problemas graves a serem sanados, inclusive problemas doutrinais seríssimos, né? Como, por exemplo, nutrir a fé na missa nova, ir a qualquer missa de moto próprio. Inclusive eu tenho um vídeo na internet, eu aproveito o ensejo para me retratar publicamente desses maus conselhos que dei a vários fiéis, né, de irem a qualquer missa tridentina, né, ou mesmo fiéis que iam à missa nova e que a gente faz vista grossa, né? Me perdoem, tá, se eu aconselhei alguém a ir nesse tipo de cerimônia, tá? Me retrato publicamente. Então, são erros que são disseminados assim e que são tolerados, não é, pelas autoridades da resistência, não é? E fora essa problemática da igreja modernista, né? O que é a igreja modernista, ou a igreja oficial, ou dita igreja conciliar? Que até hoje cada padre tem a sua opinião diferente, ou religiosos, né, como os dominicanos de Abrié, tem a posição deles, né? Então fica assim, meio que uma bagunça doutrinal e que ninguém sabe como agir. Inclusive, tentávamos organizar reuniões para decidir essas coisas e, bem, até onde eu sei, nada foi feito. Ou mesmo dos padres, né, que eram da resistência, que saíram da fraternidade, trabalhavam conosco, porém que não rezavam a missa unacum e que agora estão sendo excluídos ou não estão sendo atendidos porque não querem rezar a missa pelo Bergoglio, etc. Né? Padres que são sedevacantistas e ao mesmo tempo recebem o auxílio da resistência, né? E agora não mais, uma confusão, não é, de pensamentos e de posicionamentos teológicos. E é incrível essas contradições, né? Muitos dizem, né, não se pode ir na missa, né, do Padre Rodrigo porque ele não reza a missa unacum, porém pode nutrir a fé na missa nova, né? Ou ir em qualquer missa de moto próprio, mas na minha não, né? Então são coisas assim que você não tem como, a inteligência não consegue, né,
alcançar esses níveis, né? Ou, por exemplo, né, puseram na internet que eu sou sede vacantista, né, que não se responsabilizam por mim, porém fizeram a sagração episcopal de Monsenhor Zenderras numa paróquia sede vacantista, né, nos Estados Unidos, do padre Ringrose, que sempre não rezava a missão na COM, mora com o padre sede vacantista, né, e os bispos das resistências vão lá fazendo sagração, mas lá não tem problema. Mas comigo, eu sou taxado como um criminoso foragido, né, da justiça, seja lá o que for. Bem, 2 pesos, 2 medidas, né, como fala o padre Rio. Então, paciência, né? O que eu posso fazer? Simplesmente, como eu falei no meu vídeo anterior, é lamentar, porém o nosso trabalho segue, né, continua. Não podemos desfalecer por causa dessas intrigas e picuinhos, e vamos continuar, né, mesmo que de um certo modo um pouco independente, né, tanto das autoridades ilegítimas do Vaticano II, que tratarei sobre isso depois também, sobre a essência, né, da Igreja modernista e pós-conciliar, que não é católica de maneira nenhuma. É por isso que saímos das nossas paróquias e nos unimos aos padres que restam ainda católicos e aos bispos católicos, né? E nem tampouco essas outras autoridades, né, ditas tradicionalistas, né, de grupos, né, tradicionalistas, que meio que formam um certo espírito sectário de seita, né, de modo que se você não faz parte da minha seita, é fora, expulso, né, excomungado, excluído, e nós só atendemos os fiéis de nossa seita, etc., né, não os fiéis católicos. Pois bem, tudo isso são problemas, né, que, se Deus quiser, vamos tratando e explicando em outras conferências mais. Porém, alguns perguntam-me como o senhor vai continuar, qual vai ser a sua missão, etc., não? Bem, eu continuo com a minha capela em Atibaia, São Paulo, né, Capela São José de Atibaia, tá? E lá temos missas praticamente quase todos os domingos. Alternamos o padre Leandro e eu. O padre Leandro é um sacerdote da Fraternidade São Pio X, foi ordenado em La Rioja, 2012, saiu da fraternidade o ano passado, também pela mesma opção, né, pelo sede-vacantismo. E o padre Leandro, como mora em Guarulhos atualmente, então nos ajuda sempre, vai a Atibaia e algumas missões também que nós atendemos, que ele também atende. Temos praticamente o mesmo pensamento e posições teológicas, né? Somos os únicos aqui no Brasil, até onde eu conheço, os únicos padres, né, da posição teológica, né, sede-vacantista, que eu conheço. Haviam missões aqui no Brasil, porém os padres que vinham da Argentina, mas já tinham missões aqui no Brasil, porém não residem, né, no Brasil. Temos também missões em todo o Brasil, né, e também fora do Brasil. Aqui no Brasil trabalhamos em São Paulo, né, em Atibaia e também em outros setores, no interior também. Temos missões. No sul do país também temos, no Paraná. E no Nordeste também temos, aqui no Pernambuco, Ceará, Maranhão também. E em Minas Gerais também temos fiéis, né, que querem, né, os sacerdotes que pensam, né, que têm essa mesma posição. Então essa é a continuidade do nosso trabalho. Algumas comunidades também amigas que ficaram conosco e que seguem também a mesma linha nossa, antimodernista e antiliberal, e sem nenhum compromisso com o modernismo, com a Roma modernista, de nenhuma forma. É por isso que eu acho que a nossa posição atual é a mais firme, a mais forte no combate contra o modernismo, não é? De modo que os tradicionalistas estão ligados, de qualquer forma, à Igreja Oficial, ou esperam dela um acordo, uma oficialização, ou ao menos reconhecem os seus representantes, não é? Como Bergoglio e essa hierarquia corrupta, não é? Falsa, modernista. A posição sede-vacantista, pelo contrário, rejeita formalmente, exclui completamente essa nova religião modernista e liberal, né? Maçônica e judia, por assim dizer, e também suas autoridades, né? Judeu-maçônicas também da mesma forma. Não temos nada, nula parte, nenhuma parte com o modernismo. Alguns podem pensar que nós somos duros, fortes, né,
muito duros ou o nosso posicionamento é muito fechado. Pelo contrário, né? Eu penso que é o posicionamento correto, senão vamos ficar sempre nessa, né? Acordo, não acordo, o Papa modernista, Bispo modernista e não sei o que, tal, a Igreja nova e tradição, ou como se nós fôssemos um movimento só da Igreja modernista. Não somos um movimento, né, da Igreja modernista, somos católicos, apostólicos, romanos, né, da Igreja de sempre, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algumas comunidades amigas que também seguem o nosso mesmo posicionamento, em Atibaia, que moram comigo, os frades franciscanos, a Ordem dos Frades Menores, cujo superior e guardião do convento é o Frei Pedro Maria. Inclusive, eu peço a colaboração, a ajuda de todos, né, para que contribuam com o aumento, né, não só financeiramente, mas também com suas orações, pelo aumento das vocações sacerdotais e religiosas. Aqui no Brasil, né, o Brasil é um celeiro de vocações, e graças a Deus temos já contato com mais de 10 candidatos ao sacerdócio. Inclusive já vemos a possibilidade futura de abrir um seminário aqui no Brasil, com o apoio de Sua Excelência, Monsenhor Daniel Dolan, bispo norte-americano, e também de fundar várias outras congregações, comunidades religiosas. Essa é a igreja, é o florescimento da Igreja Católica, não se fechar somente num grupo, numa congregação determinada, porém um crescimento da igreja, um florescimento, como eu disse, da Igreja Católica, são as congregações religiosas, né? Então temos os franciscanos, temos também religiosas franciscanas, não só em São Paulo, mas aqui no Nordeste também, temos religiosas do mesmo ramo franciscano. E no Ceará atendemos também os irmãos de Guaraciaba do Norte, são frades franciscanos, também concepcionistas, uma espiritualidade concepcionista, e que restam fiéis também no Nordeste, são uma inspiração, são uma ajuda para as pessoas, para aquelas pessoas também que querem se consagrar a Deus. Eles têm um convento, mantêm a vida religiosa de oração. Também pedimos o apoio, né, a essa comunidade nova, né, que começa e que também tem frutos, tem vocações, não só a vida religiosa, mas também a vocação sacerdotal, querem ir para os seminários, estudarem, querem ser sacerdotes. Então temos essa expectativa de formar religiosos e também santos sacerdotes para acabarem, por assim dizer, com o modernismo, destruírem um pouco dessa heresia modernista que assola o Brasil, que destrói o Brasil católico. Aqui no Nordeste vemos muitas pessoas fiéis, não é? Principalmente senhoras idosas, senhores também, que viveram na época, né, antes do concílio, que tinham a missa tradicional e que abandonaram completamente a nova igreja e que agora estão voltando à verdadeira religião porque encontram, de fato, sacerdotes católicos que celebram a missa católica, administram os sacramentos católicos e eles agora podem voltar à verdadeira missa, à verdadeira igreja. Antes ficavam em casa rezando o rosário, o ofício de Nossa Senhora, e graças a Deus esses religiosos e os sacerdotes começam a voltar e a enxergar os erros, né, dessa falsa igreja modernista. Então rezemos, há uma esperança, né, por mais que outros não queiram trabalhar ou fazer de fato um verdadeiro serviço para a igreja ou um verdadeiro combate ao modernismo. A nossa proposta é de continuar e de seguir firme até a morte, né, apesar das perseguições, dos sofrimentos, das necessidades, porque muitas vezes ficamos sós com essas separações, acabamos perdendo fiéis, benfeitores, e as pessoas perguntam: mas padre, como o senhor vai se manter? Bem, eu vos digo, meus irmãos, que eu fui padre e não foi para os fiéis, não foi para determinada comunidade ou grupo de fiéis, eu fui sacerdote para a Igreja Católica e para Nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou padre. Então muitos perguntam como vamos nos manter depois dessas separações, né, dessas divisões. Bem, confiamos em Deus, na providência de Deus e em Nosso Senhor Jesus Cristo, né, na Santíssima Virgem. Eu penso que o padre não pode estar preso a bens materiais ou a igrejas, a paróquias, a dinheiro, benfeitores ou a leigos, né? Temos que estar livres e disponíveis para seguir o Nosso Senhor Jesus Cristo, para exercer o nosso ministério sem nenhuma coação, principalmente moral ou intelectual. Devemos ensinar a verdade a tempo e a contratempo.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida.